Eu tinha uma parte. E eu tinha um carro. Porra, e eu imaginava que eu fosse usar o carro para trabalhar. E o que acontece? Na TAI, eu ia de carro, claro, ficar dentro da agência bancária. Já estava entrando na Danone. Foi bem nessa transição. E nisso, eu vou precisar do carro para trabalhar. Só que eu tinha um carro que era um pouquinho já diferenciado para trabalhar no dia a dia da rota, né? Falei, puxa vida, eu vou precisar vender esse carro, mas ninguém queria comprar o carro, nem mesmo em Campinas. E aí surgiu o apartamento e eu não tinha o dinheiro total para o apartamento. E colocou o carro junto. E o cara não queria o carro. Ah, não queria? Não, mas o cunhado dele aceitou o carro que eu queria, porque era o carro que ele procurava. É só. Era para ser. Era para ser, era para ser. E aí foi carro, dinheiro, comprei meu primeiro apartamento, cheguei na Danone, primeiro 3 dias de companhia, convenção de meio de ano, a empresa deu um carro para os funcionários trabalhar. Aí eu voltei dirigindo. Interessante, interessante. É bacana. O que é para ser não tem como, né? O que é para ser não tem como, mas assim, é totalmente encaixado, meu velho. Totalmente encaixado. Assim, Deus tem sido muito bom comigo ao longo da minha vida toda. Que bom que você reconhece isso. Não, mas é, bichão. Se não fosse ele... E dentro da Danone, você foi para Bauru, correspondeu? Bastante, bastante. Sim, uma área totalmente de reestruturação, falta de relacionamento com os grandes clientes, também troca de distribuidores, que é o trabalho que eu já tinha feito na Campinas e região. E foi um trabalho árduo também. Não só na semana do dia a dia, né, mas sabendo que todo final de semana vinha e voltava, né? Vinha sexta-feira, voltava segunda. Mas fizemos bons resultados, reorganizamos grandes contas, criamos áreas assim robustas de faturamento, casa de 2 dígitos versus ano anterior em toneladas, em faturamento líquido. Então, seu nome começou a rodar na empresa forte, ou não? Começou. Naquele momento, quase 3 anos, a gente já tinha até uma referência também dentro da regional. Eu ainda era um gerente de vendas, mas já estava dando coaching, ajudando alguns outros profissionais recém-chegados, né? E foi um trabalho bacana. Durante 3 anos de Danone e 2 em Bauru, surgiu uma nova oportunidade para eu retornar para Campinas e trabalhar na região de Campinas. Circuito das Águas, etc. Que é o que você queria, ou não? Movimentações paralelas. Porque como não vai a vertical, a gente tem que entender as laterais. Certo. Né? E você vai adquirindo experiências, áreas. É o que eu trago para mim como aprendizado em todas as empresas que eu trabalhei. A gente busca o vertical, mas se o vertical ainda não está nos 2, 3 anos, né, lá de trás que a gente pensa, as movimentações laterais te ajudam a se tornar mais robusto. Você tem mais experiências críticas, você tem mais desafios, e isso para mim tem contribuído até hoje. E aí voltei para o Circuito das Águas, fiquei mais 3, 4 meses e também, como nem tudo são flores, e também na minha carreira, já estava como gerente sênior, downgrade salarial, fui um dos escolhidos, mesmo com um histórico bom, a ser desligado. Voltei para o mercado de novo, nesse momento. Foi um baque? Sim, como eu disse no início da Nestlé, não vou falar que sempre vem aquela máxima, né? Poxa, trabalhei tanto, fiquei sem almoçar naquele dia, perdi aquela aula de faculdade, me dediquei, mas no final das contas não tive o valor que merecia. Não tive não só o valor, mas como um desenvolvimento que eu queria. Mas assim, beleza, doeu, chorou lembra daquela hiena chorona, ó azar, lembra disso? Então, cara, vira a página e bola pra frente. E quanto tempo você ficou parado? Eu fiquei parado 3 meses. 3 meses. Então, lembrando desde o começo lá, né? Então, a faculdade, a dedicação em cada empresa que você passou, te trouxe em pouco tempo uma nova oportunidade, né? Sim. O meu tempo de descanso, de transição entre empresas era simplesmente um descanso. Tudo mediante o trabalho que você desenvolveu em cada lugar. Sim.
Sim, eu acho que eles são bem complementares. Funcionam, assim, para mim, como uma engrenagem, não vou falar perfeita, que seria muito, né, ousadia, mas funciona como uma engrenagem. Em alguns momentos falta um olhinhozinho, mas a gente corrige. Aí você começou na onde? Aí eu estava parado, distribuindo currículo, sites de emprego. Uma empresa latino-americana de origem colombiana faz um anúncio contratando supervisor de vendas para desenvolver o canal de venda na rua. Aí eu falei assim, poxa, que trem é esse? Canal de venda na... Primeira coisa, o nome da empresa não era com Equala. Pô, não conheço, pesquisei, não tinha nem no Brasil. Falei, puxa vida. Até depois, né, da companhia, conhecendo todas as pessoas de lá, até brincava com o pessoal, pô, empresa de origem colombiana não é das Farc, não, né? Não, tal, etc. Né? E multinacional, desenvolver o mercado nacional. Poxa, isso é um desafio. Canal de venda na rua. Nunca trabalhei com canal de venda na rua. Tinha trabalhado com supermercado, varejo, bar, lanchonete, padaria, mercearia, né? Canal de venda na rua, que é o comerciante ambulante, é o door to door, né? Putz, isso aí vai me ajudar, vai me desenvolver meu currículo com um novo aprendizado e montar uma empresa. Então eu fiz processo seletivo, mandei o currículo no site de emprego, me chamaram, processo seletivo, etc. Fui contratado. E sempre com humildade também, eu era gerente de vendas, na hierarquia do mundo corporativo, naquela estrutura eu passei a ser um supervisor, um passo atrás do que eu era na Danone. Mas eu via lá na frente. E aí, nisso, eu fui contratado como supervisor de vendas para montar uma equipe. Inicialmente, uma equipe em Campinas com 2 líderes de venda, né? 2 vendedores lá, chamado líderes de venda. E um supervisor que era eu. 3 líderes, mais ou menos. Campinas e Metropolitana. E nisso, aceitei o desafio. Comecei a trabalhar home office, não tinha escritório, não tinha nada. Não tinha produto no Brasil, não tinha clientes no Brasil, não tinha nada. Não tinha estrutura. Mas acreditei. O home office foi um desafio para você? Ou você já fazia isso? Já fazia na Danone, era home office. Era. Na Coca-Cola, a gente tinha o CD lá, a distribuição era Araçatuba, que a gente, de manhã e à tarde, tinha que estar lá. Certo. Né? Mas na Danone eu já tinha desenvolvido isso. Já foi tranquilo. E aí, nisso, comecei a desenvolver o mercado e não tinha nada para você fazer, a não ser montar aquilo que ninguém conhecia. Aí fui fazer a semana de integração em São Paulo, no Nacional da Companhia, grande meu amigo até hoje, não estão mais no país, né? Um grande amigo que eu tenho, que eu fiz no mundo corporativo, um dos, né? Me chamou para uma reunião e falou assim, eu acho que o interior de São Paulo, eles eram todos colombianos, e falavam um colombiquês, assim, né? Não entendia. Mas falando rápido ainda? Rápido e com gesto, desenhava, escrevia, era bem interessante. Seja isso para mim ou para eles, né? É bastante interessante. Mas no frigir dos ovos, me chamou, ele entendeu que no interior de São Paulo a gente poderia montar uma operação maior do que a que eu fui contratado. E pediu para que eu desenhasse um projeto, se fosse para ter uma regional em todo o interior de São Paulo, para comercializar um produto que era uma barra de iogurte congelado, tá? Vendia-se na rua, base de comerciante ambulante, que seria e os nossos clientes seriam pequenos empresários, pequenos revendedores. Esse era o conceito. E a gente tinha que ter, em média, uma revenda para cada 60 mil habitantes. Uma revenda para cada 60 mil habitantes dentro da cidade. E aí, esse era o desenho. Excel, não sou nenhum rei da informática, mas o Excel, PowerPoint, cidade, a noção. Uma semana depois, apresentei o projeto, onde a gente ia ter os nossos clientes, aonde eu contrataria os líderes de venda, aonde nós teríamos os escritórios de venda, em tese, aonde seriam os nossos principais clientes alocados, roteiro de visita, roteiro de entrega, tudo isso com 3, 4 informações que me foram dadas naquele bate-papo da minha integração. Os caras aprovaram,
tão louco quanto eu, provaram, foi muito bacana. E 3, 4 meses depois eu já tinha um escritório em Campinas, que era a minha regional, um escritório em Bauru, que nesse projeto a gente chegava até atendimento no norte do Paraná, que faz divisa ali com Assis Ourinhos. Você se tornou responsável por tudo isso? Mais o Triângulo Mineiro também, que faz divisa com Ribeirão Preto, Ituverava ali. Você supervisor de vendas e se tornou... Um gerente regional de 3 interiores de estado. 2 que faziam divisa e o interior de São Paulo como um todo. Com uma regional em Campinas, um escritório de vendas em Bauru, um escritório de vendas em Ribeirão Preto, 3 supervisores e 15 consultores de negócio. Show. Top. Foi. Aquele menino que estava lá na Embrema, vendendo pés. Com o currículo de datilografia, troco de um salário mínimo para ingressar no primeiro trabalho. Foi bem isso. E quanto tempo durou? A gente trabalhou... A empresa ficou 7 anos no país. Ela já estava quase 2, 3 anos estudando todo o mercado. Já tinha em São Paulo capital e Rio de Janeiro. Nesses 2 anos. Mas quem fez o negócio mente fluir foi você. Sim, mas não no interior de São Paulo. Isso fui eu. A empresa já tinha 2 estados. 2 capitais, na realidade. Rio de Janeiro, capital, e São Paulo, capital. Mas andava tão bem quanto esse setor que você pegou? Na realidade, foi um desafio bacana, que a gente teve uma repercussão muito legal de resultados se comparado a eles também. Então, com algumas particularidades, né? Eu digo isso porque é o seguinte, pelo que você passou aí, em termos... Os caras sabiam que era você, mas não te conheciam a fundo. Sim. Então te lançaram um desafio, viram uma qualidade em você, com certeza. Sim. E você trouxe, a princípio, o projeto no papel e você retirou do papel, né? E com méritos. Então, quer dizer, os caras confiaram, acreditaram e realmente deram a tacada certa, né? Sim. Tanto é que nos estados que já existiam 2 anos antes da minha chegada, quase 2 anos da minha chegada, quem gerenciava eram os expatriados da própria companhia. Pessoas que já tinham know-how de startups na própria Colômbia, República Dominicana, México, Venezuela. São profissionais que montavam a empresa em outros países. E esses profissionais vieram para o Brasil também. Então, montando São Paulo capital, um grande amigo que tem, meu afilhado, inclusive, Rio de Janeiro. E aí foi o Araçatu Bens montar todo o interior de São Paulo, fazendo... paralelo com esses profissionais. Bacana. Foi bacana. Além de procurar vender um produto que não existia no mercado. Então você prospectava e quantas vezes... E a gente, sim, a empresa tinha uma estratégia interessante, que é a venda na rua através de comerciante ambulante. O comerciante ambulante vende onde tem concentração de pessoa. Sim. E onde tem concentração de pessoas, ou são áreas centrais ou são áreas mais periféricas, dependendo da cidade. Então, a gente ia muito em áreas descentralizadas, periferia, centros de cidade, uma mesa de plástico, um banner, flyer e panfletando. Isso durou 7 anos. A empresa como um todo, quase 7, 6 para 7 ou 4. Eu 4 anos na companhia, que foram os últimos 4 anos, que aí ela optou por fechar a operação nacional. E esse foi o cargo maior que você lá tinha dentro da companhia e você alcançou? Penúltimo cargo, porque acima tinha um nacional e tinha o CEO da companhia, que aí são as pessoas estrangeiras que vinham para o país. E você viajou para outros países mediante ela ou não? Não, foi só Brasil mesmo. Só Brasil mesmo.